Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre as palavras homônimas e as palavras parônimas. Vamos entender mais sobre elas. Então, lá na página 71 da apostila de vocês, acompanhem comigo. Então, queridos, na língua portuguesa, existem algumas palavras que elas podem apresentar uma certa dificuldade na hora da gente utilizar. Em função do quê? Das características que elas apresentam. Então, vamos ver essa tirinha para entender que palavras são essas. Olha lá. Sempre dizem para eu lançar um livro. E então, legal. E quando será o lançamento? Agora. E aí ele faz o quê? Ele joga o livro. Então, o que aconteceu, queridos, com a palavra lançar dentro dessa tirinha? Será que era esse tipo de lançamento que ele queria, que ele estava demonstrando? Ou será que era para ele escrever um livro? Então, esse personagem, o Armandinho, ele acabou confundindo o significado do termo lançar, né? Que apresenta o quê? Mais do que uma acepção. Então, essa palavra, ela tem mais do que um significado. Então, vamos olhar o dicionário. Primeiro significado da palavra lançar. Ato de lançar, jogar alguma coisa. Segundo significado, lançar significa uma promoção, uma estreia, a apresentação de uma obra ou de um artista. Então, pensando nesses dois significados, qual deles a amiga do Armandinho usou para falar a palavra lançamento? Então, qual o significado? E qual foi o significado que o Armandinho entendeu? Então, ela usou o segundo significado. Ela queria dizer o que para ele? Por que você não lança um livro, né? E ele entendeu o quê? Eu vou lançar. Ó, jogou o livro. Então, queridos, por que nós estamos aprendendo os significados, né, dessas palavras? Porque você precisa tomar cuidado. Na hora que você for, por exemplo, escrever, né, um livro, um livro futuramente, né, produzir um texto ou mesmo formular uma frase, você precisa prestar atenção em qual palavra você vai utilizar, para ela não ter esse duplo sentido, tá joia? Então quando duas palavras com origens e significados diferentes apresentam o mesmo som e a mesma forma escrita, tem-se uma homonímia, certo? Homonímia. Então, foi o que aconteceu nessa palavra agora. As palavras homônimas podem apresentar as seguintes características. Palavras iguais na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Por exemplo, exemplo número 2, ainda na página 71. Manga pode ser da camisa e pode ser manga fruta. Ela tem a mesma escrita? Ela tem o mesmo significado? Não. Então, depende do quê? Do contexto em que ela está inserida. Segundo caso, palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia e com significados diferentes. Então, vamos ver. Colher. Quando eu digo colher, ela pode significar colher da gente comer, de talher. E colher. Percebam que na escrita é o mesmo, mas eu estou dizendo colher e eu estou dizendo colher. Realizar a colheita de alguma plantação. Então, queridos, ela é escrita igual, mas na hora que eu falo é diferente, tá? Então, depende também do contexto em que ela está inserida, da frase, do restante das palavras que estão ao redor dessa palavra. E palavras iguais na pronúncia, diferentes na escrita e com significados diferentes. Quais são? Concerto. Significa o quê? Eu estou consertando alguma coisa ali que quebrou. E concerto de peça musical. Por isso que você precisa ficar atento na escrita das suas palavras. Quando eu digo concerto com S, significa que eu estou consertando algo, né? Ou vou consertar algo. Quando eu digo concerto com C, significa que eu estou indo numa peça musical. Então,
Fique atento aí na forma da escrita correta das suas palavras. Veja mais algumas palavras homônimas. Vamos ver. Acento, que é de sinal gráfico, né, com tom de voz, e assento, primeiro com C e em seguida com 2 S, de lugar aonde se senta. Acender, de jogar, né, pegar fogo, e ascender, de subir, de mover-se para cima. Um é com C, um é com SC. Caçar, com C cedilha. Perseguir animais. Caçar, anular. Cauda, um líquido gostoso. Cauda com U, rabo, né? Parte posterior do avião. Então, olha lá. Cauda com L, cauda com U. Cela, um pequeno quarto, com C. E cela com S, um número ordinal de, um arreio, uma peça de couro. Então, cela com C, um pequeno quarto, e cela com S, um arreio, uma peça de couro. Cesto com C, um cesto mesmo, né? Um balaio, né? Por exemplo, sua mãe pode ter um cesto aí de roupa. E cesto com S e X é o número, né? Número ordinal de 6. Servo com C, de animal. E servo com S, de empregado. Chá, uma bebida com C cedilha. Chá com X, título do imperador do Irã. Olha só. Cheque com CH, significa aquele de ordem de pagamento. E cheque com X, lance de jogo de xadrez, quando você faz ao checkmate. Cozer, costurar. E cozer, de cozinhar. Então, por isso que nós precisamos estar atentos, como eu disse, na maneira correta de escrever as palavras, para não empregar uma palavra no local errado. Beleza? Então, ali embaixo nós temos algumas ilustrações dessas palavras que nós acabamos de entender o significado. Na página 72 temos mais uma tirinha. Vamos ver. Olha o menininho dizendo: adoramos cestas. Ele está o quê? Dentro de uma cesta. Na segunda, adoramos cestas. Ele está no sofá. Na terceira, adoramos cestas. Por quê? Provavelmente de sexta-feira, né? Que ele vai ali se divertir. Parece que ele está indo numa piscina, né? Final de semana. Então, nessa tirinha, o personagem Armandinho declara que gosta muito de cestas e cestas no segundo e no terceiro quadrinho. Então, vamos ver o significado dessas duas palavras. Cesta com S no meio, com o som de E aberto e cesta. Breve cochilada após o almoço. Então, é cestas. E no segundo, sexta, com o E fechado, né? Que significa o quê? O dia da semana. Então, essas duas palavras que com a pronúncia e a escrita bem similares são um caso de paronimia. Então, aqui nós temos um outro caso. Por quê? Cestas e cestas, nesse caso, nós pronunciamos da mesma forma, porém, elas têm sentidos diferentes. Olha só, a palavra parônimas são aquelas que têm a pronúncia e a escrita parecida e significados diferentes, certo? Então, lembre-se disso. Parônimas. Eu vou falar igual, mas na hora da aplicação da frase, ela vai ter significados diferentes. Beleza, queridos? Então, vamos ver agora outros exemplos de palavras parônimas. Absorver. Percebam, queridos, que elas têm ali, ó, quase a mesma escrita, são muito semelhantes. A primeira é idêntica, ó, absorver, perdoar, inocentar. Absorver, aspirar. Câmara, perdão. Local onde se reúnem os deputados, a câmara, né, dos deputados. E câmera, aquele aparelho que a gente tirava fotos antigamente, lembra? Cavaleiro, aquele que sabe andar de cavalo. E cavalheiro, com LH, um homem educado. Coro, de música. Couro,
pele de animal. Por isso que você não pode se esquecer do U. Comprimento, de extensão, né? E cumprimento, de saudação. Descrito, ato de descrever. Eu descrevo uma pessoa, olha, ela é assim, assim, assim. E discrição, totalmente diferente, é uma pessoa mais retraída, mais discreta. Emigrar, sair da pátria, ou seja, aquela pessoa que sai do Brasil e vai para um outro país, por exemplo. Imigrar, entrar num país estranho, certo? E eminente, célebre, importante. Iminente com I, prestes a acontecer, algo que vai acontecer logo. Ratificar, significado confirmar, e retificar com E significa consertar e endireitar. Professora, mas eu tenho uma dificuldade depois de me lembrar. Por isso que, querido, isso aqui é uma questão de prática mesmo. Vocês precisam escrever, olhar no dicionário e entender o significado de cada palavra e a sua forma escrita. Quanto mais você utilizar, quanto mais você ler, isso é importantíssimo. Quanto mais você lê, mais você sabe aonde aplicar as palavras adequadamente. Certo, queridos? Então, leia, leia, leia. Vocês estão lendo a literatura do final de semana? Uma hora eu vou fazer uma aula aqui, ó, perguntando coisas sobre os livros, hein? Então, estudem e façam muita leitura. Agora, amores, o jogo rápido da página 73, vamos juntos. Complete as lacunas escolhendo uma das palavras entre parênteses. Se precisar, retome as tabelas de palavras homônimas e parônimas. Qualquer coisa você podia dar uma espiadinha ali na página anterior, mas eu trouxe para a gente fazer junto, para a gente começar a entender aonde aplicar a palavra corretamente. A Pro vai tomar um golinho de água, que a Pro vai falando bastante, vai ficando com a boca seca. Pode tomar uma aguinha também novamente. Vamos ver. A Ana foi a um concerto com S ou concerto com C, de musical belíssimo. Eu acabei de ver para vocês que concerto com C, que é concerto de música. Então, anota aí. O cumprimento, de cumprimentar, ou comprimento, daquela ponte era muito extensa. Comprimento, eu estou falando de medida, ok? Letra C, o eminente ou iminente. Homem logo subiu de cargo. Estou falando de uma pessoa importante. Eminente. Iminente, como eu disse, é algo que está para acontecer, não estou me referindo a uma pessoa. Letra D. Depois de tanto trabalhar, ele ascendeu com C ou ascendeu com SC socialmente? Ascendeu, SC. E letra E. Tomou um delicioso chá da tarde. Chá de bebida, sempre com CH. Ok, meus amores? Preenche então o seu jogo rápido e vamos continuar. Página 81. Agora sim, vocês vão praticar tudo que nós estudamos durante essa aula. Eu vou explicar para vocês, tarefa de casa. Vocês vão ler a tirinha, vou ler para vocês. O senhor é o paciente? Costumo ser, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Queridos, tem um humor nessa tirinha. Vocês vão perceber qual é e vão responder a número 1. Qual que é o que o vocábulo paciente ele foi utilizado com 2 significados. Então, você vai olhar no dicionário e escrever pelo homem de branco o que ele quis dizer com a palavra paciente e pelo Armandinho o que ele entendeu por paciente, ok? 2. A palavra paciente é um parônimo ou um homônimo? Então, você vai observar durante a nossa aula e vai responder. Número 3. Os personagens são importantes no desenvolvimento de uma narrativa. Quantos personagens tem nessa tirinha? Número 4. Por que o Armandinho respondeu que costuma ser paciente?
no sentido de ter paciência. Então, perceba aí e responda com as suas palavras. Número 5. No último quadrinho, o Armandinho diz: a minha paciência se foi faz tempo. Que interjeição poderia ser utilizada para essa frase? Então, o que ele poderia utilizar ali no local adequado dessa frase? Responde para mim. Certo, meus queridos? Então, essa foi a aula de português de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou com dúvidas, volta um pouquinho durante a aula, perceba o que a professora explicou e realize todas as suas atividades após essa aula, ok? Logo eu volto com a correção. Beijo no seu coração, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!